Belezinha, cientistas? Meu nome é Guilherme Silveira e hoje a gente vai implementar mais problemas, ou resolver mais problemas de bioinformática. Bem-vinda, bem-vindo ao canal Mais Pop que K-Pop e hoje com a minha convidada especial, a Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem, Gui. E você? Tudo bem. Vanessa, eu sempre tento lembrar o seu outro sobrenome, mas eu lembro sempre do Cardoso, por causa do Fernando Henrique Cardoso, como você mesmo me ensinou. É Vanessa Leiko, que é meu nome japonês, né? Leiko. Tá. Mas é meu nome. Aí o Ikawa, que é meu sobrenome japonês. Ikawa, que é o outro, tá bom. Bora pra frente. Hoje a gente vai implementar mais um algoritmo, que é esse caminho aqui, nesse grafo. Para quem não sabe o que é grafo, conjunto de nós, DNA, RNA, REVQ, IPRB, FIB, GC, tudo isso são nós e as arestas que conectam esses nós, né? Então daqui do DNA você vem para cá. Cada um desses nós no site da Rosalind é um problema. Esses problemas verdes são os problemas que a Vanessa já resolveu pra gente. Os amarelos são os que a gente pode resolver agora. Então quer dizer que, por exemplo, para resolver esse ORF seria interessante, eu acho que ele até exige, talvez que a gente resolva o PROT e os SUBs. E o que a gente quer chegar é um problema bem legal que está aqui para frente, que é o EDTA, Edit Distance Alignment. E para chegar aqui a gente tem que fazer o Edit, e para chegar aqui a gente tem que fazer o LCSQ. E é isso. LCSQ, Finding a Shared Spliced Motif. Beleza. Então a gente quer encontrar uma sequência, então o que ele vai falar aqui é uma subsequência comum de duas strings, então dada duas strings, por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo, porque dar o exemplo com a CGT a gente vai ficar doido aqui, né? Então eu vou dar o exemplo com, com Guilherme e Vanessa, olha que genial, genial, né? Então uma substring comum entre esses dois é essa substring aqui que eu vou escrever para vocês, ó. E isso daqui é uma substring de Guilherme, é uma substring de Vanessa, então ela é uma substring comum a essas duas strings. Eu nem sei se tem outra, olha que mágico, eu acho que não tem outra substring comum. Tem? Acho que não, acho que só o E. Que mundo bizarro, vocês verem como a coisa é na surpresa mesmo, né? Que bizarro, hein? Bom, é isso aí, vai fazer o quê? Vamos pegar um outro nome, então. Vamos pegar agora, então, Cardoso. E aí a gente vai fazer então agora com o Vanessa e o Cardoso, esses dois, certo? Vanessa e Cardoso, qual que é substring comum entre esses dois? Opa, colei errado. Então a gente pode pegar aqui, olha, o A e depois o qual que eu peguei aqui? Tem um que dá, o S. Uhum. É uma substring comum de Vanessa e de Cardoso, tudo bem? Desculpa, é uma subsequência, não uma substring, uma subsequência. Por quê? Porque a S é uma sequência dentro de Vanessa. E a S é uma sequência dentro de Cardoso, né? Então é uma sequência. A também é uma sequência comum entre esses dois, uma subsequência, né? E S também é uma subsequência comum entre esses dois. E se bobear são as únicas, né? Também não sei. Mas me parece. Tá aparecendo. Agora, então a sacada é que a subsequência mais longa entre essas duas strings é a S, né? Parece ser, a olho nu. A subsequência mais longa entre esses dois é a letra E, que é pequenininha. Então, qual que é a sacada? Imagina que a gente fez a leitura de um DNA, né, de alguns trechos de DNA. Então, a gente tem lá a CTG, a CTG, a CTG, a CTG ou algo do gênero. E a gente tem um outro lá que é a CTG, não sei o que lá, Então, eu tive duas leituras, sei lá, né, de um trecho ou de um DNA inteiro. E aí eu quero saber agora qual que é a subsequência, a maior subsequência comum a esses dois, né? Porque seria uma forma de detectar um tipo de um padrão entre esses dois. Vai ter suas vantagens e desvantagens, claro, né? Mas então uma forma de eu extrair um padrão dessas duas strings é a maior subsequência comum entre as duas. É isso aí? É isso aí. E você falou bem a importância biológica da gente achar nessas sequências comuns, que é justamente tentar identificar padrões entre duas ou mais sequências. E esse algoritmo, né, da Language Common Subsequence é um algoritmo também de um alinhamento, do alinhamento global que a gente faz. Que eu acho que eu comentei com você, né, o Needleman-Wunsch é um tipo desse, usa esse algoritmo para fazer um alinhamento global. Então, eu fiz minha lição de casa, gente. Vocês vão perceber que da última vez que a gente gravou esse tipo de vídeo para agora, mudaram algumas coisas. Eu aprendi um pouquinho aí no meio do caminho. Então, esse alinhamento global é porque imagina que eu tenho um DNA inteiro, né? Ou alguma coisa do gênero, uma sequência inteira, que claramente não é essa daqui, porque eu estou usando o nosso alfabeto, tem minúsculo, maiúsculo. E aí eu tenho uma outra sequência, tem até espaço, não era para ter. Eu tenho uma outra sequência, tá? E que também é inteira. E aí eu quero procurar
global, né? Nela inteira, quero fazer uma busca na coisa inteira e não Você quer alinhar de ponta a ponta, né? De ponta a ponta. Eu queria tentar alinhar o máximo possível, começando aqui na esquerda, terminando lá no final, e começando aqui na esquerda, terminando lá no final. Meio que isso, né? Isso. Beleza. Aí, no caso, para você fazer as duas ficarem do mesmo tamanho, você vai ter que ir inserindo, né, uns espacinhos, inserir algumas coisas aqui assim para ficar do mesmo tamanho. Então é meio que esse tipo de alinhamento que eu estava querendo encontrar, né? E poderia ter até mais, né? Eu poderia ter mais um aqui assim e um aqui assim, alguma coisa assim, né? Poderia ser, né? Que é uma deleção. Se você, dependendo do lado que você está pensando, é uma deleção, do outro lado é uma inserção. E beleza. E aí aqui é onde a gente vai cair lá no Edit Distance, né? Aqui a gente já está caindo bem no Edit Distance mesmo, né? Beleza. Verdade. Então vamos lá. Começando então com a maior subsequência comum a duas strings. E é curioso, quando a gente aprende esse algoritmo, quando eu aprendi esse algoritmo em maratonas de programação, eu aprendi ele aleatoriamente, né? Olha, a maior subsequência comum é essa. E não me parecia ter uso nenhum no mundo. E agora, pelo menos em uma área do mundo, parece ter uma utilidade. Ô Gui, eu estava lendo, né? Dar uma pesquisada, eu vi que para computação usa para detecção de plágio também, isso daí, ou para detectar dados duplicados, mas eu não entendi muito bem por quê, mas eu vi que... Parece fazer sentido, né? Porque no plágio, a pessoa começa a alterar algumas palavrinhas aqui, uma ali, um não sei o que ali, mas o bruto fica ainda ali. Então, se você adicionar um parágrafo ali no meio, ele vai jogar fora esse parágrafo que você adicionou. Se você alterou um singular para o plural, meio que, você provavelmente vai fazer algum outro processamento que ignora singular e plural. Então vai ter algumas, parece fazer sentido o longest common subsequence. Parece verdade. Né? E parece fazer sentido até alinhamentos locais também, né? Porque a pessoa plageia trechos, né? Ela não plageia o conteúdo inteiro, né? Provavelmente. Interessante, faz sentido mesmo. Vamos lá, então. Então a primeira coisa nova que a gente tem aqui é que isso daqui está no formato FASTA, né? O FASTA Format, que eu não sei ler. Mas tem uma biblioteca para isso que eu sei que temos alguém que pode me ajudar aqui. Seria o port? É o pip install biopython. O pip install. Então, pip, isso. BioPython. Beleza. Então vamos instalar o BioPython, Google Colab, maravilha, faz isso pra gente. LCSQ é o nome do programa, LCSQ. Então tá instalando, aí import, em geral o pessoal faz com import BioPython. Aí é from bio, tá. Import é sec.io que a gente vai usar. Sec.io, tudo assim. O S eu acho que tem que ser maiúsculo e o I o O também tem que ser maiúsculo. Não sei, eu não testei. Sequência, entrada e saída. Não, beleza. Bom, se não for, a gente vai descobrir. Descobrimos. O bio ele não achou. Então é o B. O B é maiúsculo também. B maiúsculo também. Bom é seguir padrões, né? Pelo menos eles estão seguindo. Não estão seguindo o padrão geral, mas estão seguindo um padrão. E aí, beleza. Sec.io vai fazer alguma coisa, né? Se a gente invocar. Ou como o parse. O parse. Parse. Maravilha. Isso. Aí você põe o caminho, né? Que no caso seria o arquivo. Aí depois você coloca o formato FASTA entre parênteses. FASTA entre parênteses depois? Aqui? Isso. Format? Entre aspas. Isso? Isso. Tá. Isso. Maravilha. Então a gente vai precisar de arquivo. Não tem como. Precisa ser com arquivo. Belezinha. Deixa eu pensar. Aqui, deixa eu só ver. Sec. Eu estou tentando evitar arquivo, principalmente local, para que as pessoas também possam rodar, né? Handle to the file or the file name as a string. Note older versions of BioPython only took a handle. Ele tem um exemplinho aqui, ó. Aqui ele fez um passe no nome do arquivo. Aqui, string.io, joinha, era isso aqui que eu queria, ó. Maravilha. Daí a gente não precisa de arquivo. Essa é a sacada. Você pega uma string, né, que é essa string aqui, ó. Cadê aquela string? Essa daqui. Você não precisa criar um arquivo. É claro, se você está rodando local na tua máquina, cria um arquivo. Eu não tô, então eu não estou criando um arquivo. Estou deixando remoto e não estou precisando criar arquivo. Então eu tenho uma string, que é esse data, né? Aí do bio a gente já importou o sec.io. Eu estou importando e a IO é entrada e saída, tá? Input, output, entrada e saída. Eu estou importando string.io. E aí o que eu estou falando é string.io data cria um leitor baseado nessa string, tá? Ele cria um leitor baseado na string, como se fosse um arquivo, né? É uma entrada como se fosse um arquivo, só que na verdade é uma string. Então vamos ver? Ele devolveu um iterador, maravilha. E aí como que a gente parseia? Como é que a gente passa pelos... Aí depois eu coloco isso dentro de uma lista, tudo isso dentro de uma lista. Esses aqui são os elements, de alguma forma. Tá. E aí
Então, aí eu ponho list, aí dentro da lista o sec.io. Isso. Isso. Aí você consegue fazer a iteração. Beleza. Só para deixar claro para quem não manja de Python, o sec.io está devolvendo para a gente um iterador. Um iterador, ó, ele fala aqui, iterador, é que nem um range. O range também é um iterador, ó. Iterate range de 10. Ele não gerou os números ainda. Aqui também ele não leu o arquivo ainda, necessariamente. Ele tá para ler. E aí, na hora que você dá um list, a função list, ela cria uma lista e ela passa por todo o iterador. Então aqui ele leu. A mesma coisa aqui, ó, ele vai criar uma lista, por quê? Porque ele vai passar por todo o iterador. E aí ele criou a lista pra gente. Tá? Então é isso que está acontecendo. Maravilha, joinha. Então temos 2 elementos. Aí você pode fazer um for para percorrer cada elemento. E aí tem o método sec, né? Sec, que é o que devolve. Maravilha. Na sequência. Beleza. Eu não vou percorrer porque são só 2, né? O exercício é trabalhar com 2, o elemento 0 e o elemento 1, né? Então eu vou chamar o sec aqui direto. É método que tem que chamar? Não, é só... Não, era só um mesmo. Maravilha. Beleza. Tá bom. Então a gente tem aí os 2. Maravilha. Então, super fácil de ler. Aqui eu tô lendo como se fosse dessa forma, senão era só passar o nome do arquivo. Joia. Então o que a gente quer fazer agora é um longest common subsequence. Define longest common subsequence entre uma sequência 1 e uma sequência 2. E agora é a bizarrice do mundo, né? Vamos pensar o algoritmo primeiro, para depois a gente implementar ele. Então a ideia é que, se eu tenho uma palavra, que é, por exemplo, esse AAC, e eu quero comparar ele com ACA, né? Quero comparar ele com ACA, opa, sei que ele não é bom aqui. Acho que aqui eu tenho que usar isso. Eu quero comparar ele com isso. A primeira coisa é imaginar que a maior sequência entre uma string vazia e o começo da string é de tamanho 0, né? Então aqui, ó, antes de começar a string, a maior sequência comum entre elas é tamanho 0. Deixa eu só ver se ele quer saber pra gente a sequência ou ele quer saber a sequência. Vamos começar com o tamanho, que eu acho que é mais simples, depois a gente passa pra sequência, né? Então é tamanho 0. Aí você compara, mas e se eu colocar então a sequência vazia com essa letra A? Também continua sendo 0, né? Porque na sequência vazia não tem nada a ver com A. Então a gente pode, na prática, a gente pode simplesmente preencher essa linha aqui com 0, porque a string vazia e a string vazia, a maior subsequência tem tamanho 0. A string vazia e a string A, o maior tamanho entre elas duas é o tamanho dessa daqui, né? O tamanho da anterior, que é 0. Então é tudo 0 aqui. E a mesma coisa aqui na primeira coluna, ó. Também é tudo 0, porque a string vazia é tudo 0, né? O maior tamanho é tudo 0. Então a gente começa essa matriz, pensa numa matriz, a gente começa com tudo 0 na primeira linha e tudo 0 na primeira coluna. Aí agora a grande questão é, qual que é a maior subsequência até aqui? A gente tem 3 opções, porque pensa, a maior subsequência entre a string A e A, ela é, né, entre uma string, que é essa daqui, que é o Azinho, né? Tudo até aqui é um A, e tudo até aqui é um A. Ela pode ser a gente ter tudo que estava antes ser tudo que estava antes, tudo que estava antes, mais isso daqui ser 1, mais isso daqui ser igual. Então se esses dois aqui são iguais, né, então imagina que esses dois aqui são iguais agora, que são iguais, é verdade, é igual. Se eles dois são iguais, eu posso pegar esse valor aqui da diagonal e somar 1, que é 1. Né? Esse valor e soma 1. Faz sentido, Vanessa? Acho que é isso? Acho que não estou errando por enquanto, né? Se não, né? Se não é isso, se eles não são iguais, então não dá para pegar esse caractere aqui. E aí eu vou ter que pegar o maior entre este daqui e este daqui, isso é. Então se esses dois, imagina isso daqui, esses dois são iguais, né? Mas se eles forem diferentes, né? Então isso daqui, se eles forem iguais, a gente tem o tamanho anterior mais 1. Agora, se eles são diferentes, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder pegar o valor de tudo isso daqui, ou, né, tudo isso daqui do primeiro lado, que eu vou chamar de 1, tá? Ou do 2, ou tudo isso daqui do 2, né, que é o maior número que eu tiver aqui ou aqui, o maior desses dois, tudo bem? Por quê? Porque se o maior string até agora, a maior substring até agora era essa,
Então ela continua sendo a maior substring. Se a maior substring era essa, ela continua sendo a maior substring. E se a maior substring, e se agora os dois são iguais, ela pode ser isso daqui. Então ela sempre pode ser esses dois, mas ela também pode ser essa. É meio que isso? Eu acho que é meio que isso, né? Eu espero não ter errado. Sempre tem a chance de eu errar, tá? Porque faz tempo. Vamos ver. Então, ó lá. Então a gente começa uma matriz, né? Eu vou usar NumPy, tá? Import NumPy as NP, só para ficar mais cost, vou chamar de custo, tá? O custo é uma matriz de zeros, de tamanho len, de sec, aí tem que tomar um cuidado, pode ser de sec1 por sec2 ou de sec2 por sec1. Eu costumo, bom, vamos deixar assim primeiro. E vamos retornar o cost só para a gente ver. LCS do elements 0.sec, elements 1.sec. Vamos ver? Não devolveu nada porque faltou um return e eu estou confundindo linguagens de programação. Beleza, tá lá a matriz de zeros. O que a gente tem que fazer agora é começar aqui, né? Começar no 1, for i igual a range de 1 até o tamanho da sequência 0, né? Até o tamanho dessa primeira sequência aqui. Então, in range 1, até isso aqui eu tenho que tomar um cuidado. Olha, eu estou percorrendo a linha tem o tamanho de sec2, tá? Então, por isso que eu falei, olha, isso aqui às vezes é feito ao contrário, sec2 por sec1, porque daí aqui fica um for de sec1 e depois um for de sec2, tá? É bem comum isso. Você tem alguma preferência, Vanessa? Eu continuo assim? Não, por mim pode ser assim. Porque eu nunca lembro, eu acho que antigamente implementava ao contrário, mas a gente vai descobrir. Len de sec2, eu tenho que colocar mais um, porque eu quero, inclusive, passar por esse valor aqui, tá? Eu vou só, para facilitar, vou colocar aqui cost 0 i, ou desculpa, 1, né, na linha 1, i igual a, vou colocar um valor aqui só para a gente ver funcionar. De novo, opa, eu errei alguma coisa, 0, não achou um 9, e eu errei o tamanho da matriz, então, será que era só len aqui? Aqui acho que era só o len, então, vamos ver, isso, era só o len, errei um mais um. Então é aqui, ele veio até aqui, então ele passou por todos os elementos, era isso que a gente queria, mas não é isso que eu quero fazer, né? O que eu quero fazer é, o cost 1 na posição i, nessa daqui, ela é o maior entre três opções, tenho três opções, esse daqui de cima, esse daqui da esquerda, ou talvez o da diagonal. Então, ou eu ignoro um dos caracteres, né, ou ignoro um dos dois para dizer qual é a maior substring, então ele seria o cost da linha 0, que é a linha anterior, na mesma coluna, ou ele é o cost da mesma linha na coluna anterior, que seria esse daqui, né, então ele é o maior desses dois, ou este daqui. Só que esse daqui tem aquela característica especial, ou ele é esse daí, talvez com mais um. Então eu vou colocar esse daqui como um match, tá? Ou sei lá, um possible match. Vamos colocar como match. O que quer dizer o match? O match é ser o caractere do sec1, agora tem que tomar cuidado. É o sec2 na posição i, porque é o sec2 que vai na posição i, né? O sec2. Se ele é igual sec1 na posição 1, porque eu estou sempre usando a linha 1, né? Desculpa, tenho que tomar uns cuidados agora. Mais um menos 1. Repara que a posição 1 é o caractere 0. Então aqui eu preciso colocar menos 1 e aqui eu preciso colocar menos 1, tá? Então a posição 1 da matriz está comparando o caractere 0. Então quando eu estiver comparando aqui a posição 1, eu estou comparando o caractere 0 dessas duas. Então aqui tem uma sacada que o match ele é true ou false. Então, se eles forem diferentes, isso é 0. Se eles forem iguais, isso é 1. E aí ele vai colocar aqui o valor 0 ou 1, mais o custo na linha anterior, na coluna anterior. Então, quer dizer, é esse valor aqui, mais 0 ou 1. 0 se forem diferentes, 1 se forem iguais. Quer dizer, se os dois caracteres forem iguais, é esse daqui mais 1. Ou esse, ou esse. Se os dois caracteres forem diferentes, é esse aqui, ou esse, ou esse. Vamos rodar uma vez. 0 e deu tudo 1. Que parece fazer sentido, porque é só o caractere A, não tem como dar 2. Tem que dar 1, né? Comparar a string A com a string AKCTGTGA. É A, né? A substring. Agora a gente tem que fazer para as outras linhas. A gente tem que ir para cada linha. Então agora eu vou fazer um for para cada uma das linhas de 1 até a sequência 1. E agora que vem
por isso que eu falei a história do I, do J, etc. Então agora eu substituo todo lugar que eu tinha 1, vai mudar para J. J. E todo lugar que é 0 é J menos 1, é a linha anterior. Agora eu passei por todas as linhas. Torço, deu 6. Vamos ver se é 6 o tamanho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece que deu certo. Beleza, isso daqui é o tamanho máximo. Quer perguntar alguma coisa, Vanessa? Eu achei legal essa estratégia, que você resolveu primeiro de uma maneira simples, né? Só pro primeiro ali caractere, e depois você conseguiu aumentar a complexidade só trocando ali algumas coisinhas. E como a gente tinha conversado antes, né, antes de gravar, eu tinha feito esse algoritmo muitas vezes na vida, 10 anos atrás. Então isso daqui eu vomitava. Eu falava longas common subsequence. Alguém olhava o exercício e falava longas common subsequence, porque sabia que era uma variação. Aí eu já sentava no computador e começava a implementar. E já digitava essas 5, 6 linhas. Por quê? Porque a pessoa já ia usar isso daí para alguma coisa. Então o trabalho em grupo, na equipe da competição, era meio que assim. Né? Um falava já o que era, o outro já estava implementando, e aí o outro sentava, etc., vai otimizando. Naquela época, hoje em dia eu não sei como é que tá. Beleza, e simplificar, né? Primeiro para uma linha, depois para tudo. Agora a gente tem uma outra complexidade, que é a gente não quer saber o tamanho, a gente quer saber o caminho, né? Uhum. Só que repara que o caminho que a gente fez aqui, né? Se eu vim de cima, se eu vim da esquerda ou se eu vim da diagonal, depende desse max. Se o maior deles for a linha anterior, a gente veio de cima. Se o maior dele for o esquerda, a gente veio da esquerda, né? Se for isso. E se o maior deles foi o da diagonal, a gente veio da diagonal, porque os dois caracteres são iguais. E repara que se a gente veio de cima, ou se a gente veio da esquerda, ou se os caracteres são diferentes, nesses 3 casos, a gente não tem um match. A gente só tem um match se a gente veio da diagonal. E era um match. Só nesse caso que a gente tem isso, né? Então, o que eu posso fazer? Eu podia, de alguma maneira, marcar esse caminho pra gente. Não só marcar o custo, que o custo é 6, é o maior possível, como também marcar o caminho, tá? E o que eu vou fazer? Vou usar 0 também, tá? Tem outra sacada que, em vez de repetir com copy-paste, você pode usar o cost.shape, o mesmo formato, tá? Então, eu vou devolver o cost e o path, 2 matrizes, a matriz 0. E aí, o que a gente faz? Cada vez que a gente faz um max, a gente vai descobrir qual que foi o caminho. E aí, tem algumas maneiras de fazer isso. Eu costumava fazer isso só com if, porque o max é um segundo if, na verdade, tá? Mas eu vou fazer um if aqui separado. Se o cost de JI, se o custo que eu coloquei, ele for igual a esse daqui da linha de cima, se ele for igual o da linha de cima, então eu vim de cima, tudo bem? Então nesse caso eu vim de cima, então o path, ele é de cima, certo? O que quer dizer o path de cima? O path de cima é o número, e a gente define um número para cima. Poderia ser o número que a gente quisesse, tá? From up. Tá? Vou chamar de from up para a gente saber que é de cima. Então, from up igual a 10. Tá? Depois a gente vai fazer um from left que é igual a menos 10 e um from left e um from diagonal que é igual a, sei lá, 20, qualquer coisa do gênero. Então, eu não vou usar menos 10 porque a gente vai confundir, vai ficar muito 10 na tela. 10, 20, 30. Se for cost de JI igual o custo de cima, então o path, desculpa, eu errei, né? Aqui era um from up, aqui é o custo da esquerda, from left. Se não, eu vim da diagonal, path JI igual a from diagonal. Vamos ver? Então, ó, aqui ele está falando que ele veio da diagonal, e aí quando ele chegou aqui na diagonal, ele falou, opa, na verdade eu vim da esquerda, da diagonal, vim de cima, da diagonal, vim da esquerda, da diagonal. Então esse é o caminho que a gente está fazendo de volta. Uhum. Se a gente está fazendo o caminho de volta, a gente pode começar daqui, que é o alinhamento global, né? Final, a gente começa do final e a gente termina aqui. Então a gente tem que fazer agora um laço para sair imprimindo isso daí, tá? Vamos chamar um def print path, ou longest common subsequence path, recebe o path, aí ele precisa receber as sequências também. Vamos imprimir aqui mesmo, e ponto final. Não, vai ter que, vamos fazer direitinho, vamos colocar aqui separado. Ele vai receber a sequência 1 e a sequência 2, e o que ele vai fazer? Então ele começa nessa posição, né? Ele começa na posição que é o path.shape, então x,y é essa posição aqui. Desculpa, ele vai começar com
y,x, na verdade, né? Porque é linha... Agora eu fiquei meio bobo, não sei. Chama de i,j, na dúvida, né? De x e y a gente chama de ij e pronto. E a gente dá um return ij. E print lcspf e vamos chamar isso daqui. Missing record. Faltou passar sequências. Ixi, tá dureza isso aqui, né? Tem que dar um copy paste, isso aqui tá nojentão. Mas eu vou deixar nojentão. 8 e 9, beleza. Então ele tá começando na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1. Né? Então tem que ser daqui menos 1. E 9 menos 1. Não deixou o menos 1, é tupla. Achei que ele ia deixar. Que droga. Eu queria começar de uma maneira simples assim com o shape, mas não deu. Então vai ter que ser o len. Eu acho que é isso daqui, ó. 8, 9. Tem que ser menos 1, né? Que eu tinha falado. 7, 8, né? Que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui provavelmente é o 8. Então a gente começa nessa posição, certo? Se o path nessa posição for igual a 30, não é 30, né? É from diagonal. Então ele é um match. Se ele é um match, o que eu faço? Eu posso imprimir, ou eu posso fazer, né, sei lá, content mais igual. Repara que essa string aqui é a posição J, né? Então eu vou pegar sequência 2 na posição J, tá? Ou a sequência 1 na posição I. Um dos dois, né? E aí o que eu faço? I menos igual a 1, J, eu ando na diagonal. Se o path, else if, o path for igual a from up, anda para cima. I menos igual a 1, que é para cima. Else, só sobrou outra opção, J menos igual a 1. E no final, return content. Não vai estar exato, até porque eu errei, só para eu definir a variável. Devolveu só string A, porque eu realmente errei alguma coisa. Eu só fiz a primeira vez. Faltou um while e diferente de 0. Eu preciso fazer um loop, né? Preciso ficar navegando. Mas deixa eu só ver, olha, porque esse daqui ele vai subindo, até que ele chega aqui, que é a diagonal, né? Também ele poderia chegar aqui, ó. Ele poderia chegar para a esquerda. Então eu tenho que tomar esse cuidado, que poderia ser while i diferente de 0 e j diferente de 0. Quando o primeiro deles chegar no 0, é porque parou. Vamos ver? AGG TCC. Não tá certo. Mas é que tem mais de uma. Pode ser mais de uma. Tem mais de uma. Pode ser. Ela não Só que é única. Tem ainda um errinho de qualquer forma, que é a gente está concatenando de trás para frente. Então, no final, eu tenho que fazer de frente para trás. Né? Revert nesse daqui. Eu não lembro se é revert, reverted, reverse. Não era aquele menos 1 que a gente usou da última vez? Verdade. A galera já devia ter pensado isso junto com você, querendo me matar. CCTGGA. Não sei, tem que testar, né? Vamos tentar. Download. Eita, nós, eu apertei 10 vezes. Parece ser razoável aqui. Aqui a gente estava usando aquela técnica de criar o arquivo, né? Na internet, e aí eu leio aqui a string. Eu acho que dessa vez eu vou assim, no próximo eu já preparo para usar a string no arquivo. Vamos lá. Então o data tá aqui, elements funcionou, o que a gente tem que fazer é esse códigozão aqui, nojento, e torcer para funcionar. Não dê erro, se não der erro já é uma vantagem. Demorou, porque são strings grandes, vou copiar o resultado, colar e torcer. Eu não boto fé no meu código, não. Errei alguma coisa. E sujei sua conta, né? Porque... o que deu, inclusive? Não, deu erro. Aqui, hoje, 2 da tarde, é isso mesmo, né? Deu erro, né? Errei alguma coisa. Então aqui tá o dataset, aqui tá o submission, eu errei alguma coisa. Não sei o que eu errei, não. Só testando pra descobrir mesmo. Só testando. Você quer dar uma olhada antes pra testar ou vamos tentar caçar? A gente pode tentar caçar. Vamos tentar? Então eu vou tentar com strings simples. Ou vou tentar primeiro, né, Vanessa, alguma que a gente já testou, né? Vanessa e Guilherme. Deu 1, que é só realmente a letra I. Só a partir da letra I deu a letra I. E aí a gente pode testar e imprimir.
né? Opa. Vou ver aqui, né? Guilherme. Vanessa. Pode falar. Não, eu ia perguntar se a ordem aí não teria importância, né? Não deveria ter, a não ser que tenha sido mal programado, que sempre tem essa chance quando eu programei. Ó, aquele da letra S, você tá certa. Parece que eu imprimi errado. Eu vou chutar que o meu erro tá naquela hora que eu falei do J. Não pode ser, tá certo, é o SEC 2J. Será que, porque o SEC 1I deveria ser o mesmo valor. Vamos ver. Opa. Aquele já executou para o mesmo, vou executar aqui de cima. Um time run all, mais fácil. Não, run all não, porque senão vai rodar aquele outro cara que a gente não quer. ACC TGG. Quase. ACC TGG. Acho que agora tá certo. Acredita? A minha resposta eu não sei o que eu errei, tá? Por que eu errei aquilo? Se for aquele erro. Ah, não, mas tá errado ainda, porque ele coloca a letra R, ó. E a letra R não é que a gente tem em comum. Por que esse 1 tá errado ali? -1. Lembra que a gente começa com 0 a string, mas o I e o J não começa com 0. É o -1. Vamos ver. Tem que imprimir o E. Eu quis dizer que a última vez que eu implementei foi exatamente o mesmo erro. Deu certo. E agora vamos ver, ó, você vai ver que o SEC2 e o J tem que dar o mesmo resultado. E vai dar o mesmo resultado. Porque o erro era o -1 maldito que eu esqueci. Vamos ver, ó. Enquanto ele executa, eu já vou fazer o próximo já. Vou tentar de novo. Cadê o submit? Tem que esperar para submeter? Ele fica um tempo. Eu acho que agora deu. Vamos lá. Pam. E aí deu E de novo. Maravilha. Que maldade, né? Eu tinha errado aquele -1. Mas eu falei que eu não confiava no meu código, porque fazia muito tempo. Vamos lá. Salvei. Agora eu já confiaria mais, porque a gente fez um teste. Eita, nós, errei de novo. Oxi. Não. Eu copiei, né? Copiei certo, tá. Não, agora tem que testar mesmo, tem que testar outros casos, porque não sei dizer. A gente colocou lá o outro que era... Vanessa Cardoso. Nesse Cardoso, vamos lá. Cardoso. A e o S. Faz sentido. Tá certo. Vanessa Cardoso. Vanessa Cardoso. Teria que ser o mesmo resultado. Tá dando o mesmo resultado. E eles não têm o mesmo tamanho, né? 3, 5, 7. 2, 4 tem o mesmo tamanho. Tem que pegar dois com tamanhos diferentes. Para ter certeza, entendeu? Que o I e o J estão adequados. Os tamanhos têm que ser distintos na hora que testa um com o outro. Agora o I e o J são valores diferentes, mas deu a mesma coisa ainda. Então o que eu posso ter errado? Eu tenho uma coisa que eu sei que eu não considerei de propósito, que eu achei que não faria diferença, e eu acho que não faria diferença ainda, que é o seguinte: se eu vim na diagonal, não necessariamente eu tive um match. Pode ter sido um não match, né? Só que se foi um não match, o problema é que se foi imagina que foi um não match, né? Imagina que eu vim daqui sem um match, né? Ou por exemplo, daqui. Eu vim daqui sem um match. Mas isso é a mesma coisa que eu vir daqui de cima. Porque se esse daqui é o máximo, né, desses três, esse da diagonal é o máximo, esse daqui também vai ter o mesmo valor. Porque esse daqui é o máximo desses três. Então ele também vai... não, ele poderia ser esse outro valor aqui. Se ele for esse outro valor aqui... mas aí ele seria maior aqui. Isso. Alguma hora esse cara seria maior aqui, esse cara também seria maior. Eu também acho que não faz diferença. Mas poderia ser que o from que poderia ter vindo de outro lugar antes. Você poderia deixar aqui um from left primeiro. E fazer isso. Mas não acho que... Deveria fazer diferença. Vou tentar, tá? Mas eu acho que eu só vou sujar suas submissões, perdão.
Posso submeter no teu mesmo? Não tem problema, porque eu sujo antes do usuário. Claro. Não, fica aí, é bom. Vamos lá. Esse é um outro que, quando eu estava escrevendo, eu pensei, isso daqui talvez possa afetar. Mas, fora isso, só pensando o teste mesmo. From left, tá certo. From left. Acho que é embaixo que tá com o T minúsculo. Acho que eu não rodei de novo. Isso. Então, já rodei ali, tá ali. Copy. Paste. Submit. Eu não boto fé não, que isso faria diferença. Não fez. Então tem que ser alguma outra coisa. Só testando mesmo. Corner cases. Que seriam Vanessa. Tem que ser corner cases. Olha aí, pegamos logo de cara. E teria outro que seria o desculpa. Só o vá aqui e a gente colocar um A aqui. E o outro que também deu caca, né? E o outro que é colocar um DA. Desculpa que eu tô mudando seu nome. Virar aqui um dá aqui, um dá aqui e um dá aqui. Esses são os dois últimos, estou colocando o final. Então todos esses estão dando problema, né? Por algum motivo. Aí só debugando para descobrir. Mas realmente tem algum problema aqui nesses casos. Por algum motivo ele está passando só por um. Então vamos ver o printpath, que está dando caca, né? Então esse printpath. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que eu... print i,j. E aqui eu dou um print no path. É só eu tô debugando. Ixi, aquele ali vai ficar longe. Vai ficar grande. Mas azar, porque a gente está interessado nesses. Ó. Então tá aqui o Vanessa. Olha só. Ele fez só a letra V. Ele nem fez a letra A. Não foi para outra linha, né? Gente, que bizarro. O meu path... Por algum motivo... Cadê? Quando a gente criou essa daqui, tá faltando mais um mesmo. Por isso que o mais um que eu falei que acho que faltava... Que tinha um mais um, eu tive que tirar. Porque faltou um mais um aqui. Eu tinha errado mais um aqui, então esse mais um aqui não funcionou. E aí, como eu não coloquei um mais um aqui, eu estava ignorando o último caractere, então aqui deveria dar de novo só a letra E, né? Eita, não. Porque porque esses elementos são totalmente diferentes. Vamos ver lá. É esse aqui que a gente está interessado. Esses aqui. Mas no print também faltou... Acho que eu vou começar com mais um. Acho que faltou eu começar com mais um agora. Vamos lá. Eu lembro que também no print eu falei, é mais um. Aí eu falei, estranho, não deu certo. Aí eu tive que tirar um. É esse cara aqui, ó. Não fazia sentido. Metralha tudo. Ver problema de mais um menos um. E eu era muito bom nisso, a ponto... Quer dizer, muito bom, né? Assim como qualquer pessoa de maratona que decora. Que esses mais uns, menos uns saíam assim, sabe? Eu ia escrevendo e já ia colocando mais um, menos um. Eu estava acostumado, né? Agora eu tô totalmente desacostumado. Só a letra I entre a gente. Entre você e você mesma, S. Aqui entre nós dois de novo, só a letra E. Entre vá e Vanessa, vá. Entre a Vanessa e Vanessa, vá. Ou entre vá, né? Dá e a Vanessa, dá. Parece que tá tudo ok. Vamos debugar, vamos tentar de novo. Agora eu boto mais fé do que das outras vezes. Ainda não boto a mão no fogo, mas parece fazer bastante sentido. Vou tirar esses prints porque tá bem longo. Já. Essa matriz tem a ver com aquilo do turista de Manhattan? Ela é o turista de Manhattan, né? É uma forma de ver o problema. É curioso, né, que naquele curso quando eu fui apresentado para esse problema, nunca me fizeram analogia com o caminho de Manhattan, né? Caminho de Manhattan, etc. Se parar para pensar, essa matriz é justo isso, né? Essa matriz aqui, ela é o caminho dessa ponta para cá, dessa ponta para cá, né? Passando por todos os caminhos possíveis. Daqui, todos os caminhos possíveis para cá.
Porque esse problema, né, tipo, olha, saindo do começo, chegando até o final, por todos os caminhos possíveis, qual que é o mais longo possível, né? É isso que ele está perguntando, é isso que a gente está querendo saber, né? O maior caminho possível daqui até aqui. Sendo que existe alguns custos nesse caminho, né? Entre cada uma dessas arestazinhas. E esse custo pode ser 0 se for daqui para cá, 0 se for daqui para cá. Só que na diagonal ele ou é 0 ou ele é 1. Depende se uma coisa ou outra coisa. Então, na verdade, é um grafo que você poderia modelar com um grafo, só que se você modelar com um grafo e tentar fazer todos os caminhos, é exponencial, você não resolve esse problema. Então, a programação dinâmica aqui é você imaginar que o maior caminho daqui até aqui, ele é a mesma coisa que o maior caminho daqui até aqui, mais um trechinho. E esse trechinho é o maior caminho daqui até aqui. Então você divide esse problema entre o maior caminho daqui até aqui e agora mais um pouquinho, né? Só que como você preencheu já esses 3 aqui, na verdade você tem que ter esses 3, né? Você consegue calcular esse. A ideia é essa, você quebrar o problema de maior caminho global entre o maior caminho no passo anterior mais esse maior caminho atual. E que no caso ele quer saber o caminho que tem mais match, né? Que tem mais match, isso, que é o maior entre custo, né? O maior custo. Então, em grafos, em geral, você tenta minimizar custo, mas aqui o que a gente quer é maximizar, né? Então, o longest faz sentido, né? Nesse sentido. Faz sentido. Beleza? É isso? Beleza. Eu falei pra você que eu ia errar, eu te falei, antes de gravar eu falei que eu ia errar. Não falei que eu ia errar, mas que eu errei da outra vez que eu tava com medo. Não, mas bom que talvez muitas pessoas, né, devem estar errando nesse mesmo ponto e agora já sabem onde pode estar o erro. E é muito lugar para errar, né? É mais um, menos um, que nem eu errei aqui, e era bem mais fácil do que eu tinha pensado, né? Era só um mais um aqui nesses 2 lugares. E essa sacada de você colocar uma primeira linha e uma primeira coluna, isso já ajuda bastante. No longest common subsequence, uma outra coisa que a gente faz, se a string é muito grande, às vezes não dá para criar essa matriz. Você até tem tempo de processamento, mas a memória não aguenta a matriz. Aí basta você perceber uma sacadinha que é, para você calcular essa linha, você só precisa da linha anterior. Você não precisa de tudo. Você só precisa de 2 linhas. Você só precisa da linha atual e a próxima linha. Então você com a linha atual escreve a próxima linha, né, calcula a próxima linha, troca. Calcula a próxima linha, troca. Calcula a próxima linha, troca. Então você só, né, em memória, você só está usando M vezes 2, M de Maria vezes 2, em vez do que E vezes M. Fica bem menor o consumo de memória. Mas aí para você fazer o caminho de volta... Aí você não faz de volta, aí fica por isso mesmo, a gente fica feliz de saber o maior caminho possível. É só você tem este problema. Entendi. Aí você vai ter outros, né? Tem que ter outras coisas mesmo. Fechamos? Beleza, fechamos. Bora pro próximo. Vamos lá. Valeu, obrigado.